Oi, minhas queridas e meus queridos, eu sou Ricardo Feltrin. Se você já veio aqui, te agradeço pela volta. E se você nunca esteve aqui, estava passando seu feed aí, apareceu essa história do Gugu. Eu sou um jornalista independente. Aqui eu não tenho nenhuma marra editorial, não tenho gente chata que não faz matéria me dando ordem, ou me dizendo como eu devo fazer, ou o que eu devo escrever, quem eu devo apoiar, certo? Esse canal aqui é de jornalismo independente e entretenimento. Mas já deixo avisado que entretenimento está em falta no mercado, então a gente está cobrindo casos graves, desagradáveis, como por exemplo o caso Márcio Smelling, o caso da herança do Gugu Liberato, o caso Wellington, do vereador de Santos, da Praia Grande, enfim. Mas hoje quero trazer aqui a continuação do outro vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo hoje, e se você quiser saber todos, é só você se inscrever no canal aqui, ativar o sininho e vai receber tudo em primeira mão. Esse canal aqui tenta trazer só informações exclusivas para vocês, ou que acrescente ao que você já sabe. Vamos lá, eu dei a matéria hoje que a Rose, os parentes da Rose, têm interferido nessa disputa pela herança do Gugu Liberato. Tem um racha na família, já teve vários rachas na família. A Rose antigamente ficava... Esse cara da moto é certeza, cara, que o cara sabe a hora que eu tô fazendo as coisas. Escapamento aberto. Bom, a Rose já esteve do lado do filho e as filhas do outro lado. A Rose já ficou sozinha, as crianças contra ela. Hoje a Rose está do lado das filhas, da Marina e da Sofia, e o João está do lado da família paterna, certo? E aí eu contei como a família, pessoas dentro da família da Rose, estão agindo, sabe, comandando praticamente o que está acontecendo aí, né? Dando ordens, fazendo. A gente já sabe que um mês depois da morte do Gugu, a justiça teve que tirar já o irmão da Rose lá da casa que eles têm em Orlando, que não é a casa da Rose, é a casa dos filhos, né? Dos 3 filhos do Gugu, teve que tirar o cara de lá, né? E tem um outro sobrinho que sim está controlando as coisas, arrumou advogado, que é esse que eu falei, para a Rose, etc. E aí eu fui ouvir, obviamente, o advogado, que se chama Nelson Williams, ele é o advogado da Marina e da Sofia, para que ele falasse sobre isso, sobre essa interferência. Então, ele falou que não tem interferência, né? Falou que eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Que apoia a Rose, que eles estão apoiando a Rose e as meninas, né? Admitiu também que o Gugu bancou parte da família, e, enfim, eu vou ler aqui a entrevista. Eu perguntei para ele assim: Dr. Nelson, segundo documentos que eu tive acesso aí, Gugu dava bastante dinheiro para a família da Rose. E isso nem estava no contrato deles, não é? Ele fez isso por generosidade, creio. Bom, o Dr. Nelson aqui. Ainda que não formalmente, Gugu possivelmente reconhecia que ela tinha direitos. Como uma verdadeira família, ele ajudava os parentes dela, já que eles, Gugu e Rose, mantinham uma família juntos com 3 filhos. Gugu apresentava como sua mulher, como se pode ver em diversos vídeos, reportagens e no convívio entre amigos e familiares. Ele reconhecia esse direito moral, ajudando inclusive os parentes dela. Como diz o ditado, quando nos casamos, a família vem junto no pacote. Aí eu perguntei outra coisa, que quando o Gugu morreu, a família da Rose passou a interferir ainda mais. Tanto que, segundo apurei, foi um sobrinho dela que levou a Rose até o senhor. Ele falou: não acho que houve alguma interferência da família da Rose, não. Teve apoio. Por si só, a Rose entendeu que, assim que o apresentador foi enterrado, estavam querendo cancelar a vida dela com o Gugu, como se ela simplesmente nunca tivesse existido. Ou seja, até o corpo descer à sepultura, ela era viúva para todos, inclusive para os familiares que hoje contestam isso, que, movidos por interesses, passaram a negar o óbito. Outra pergunta que eu fiz aqui para o Dr. Nelson. O Gugu deixou claramente o que ele queria no testamento dele. Nos Estados Unidos, o testamento só pode ser contestado com o surgimento de mais um herdeiro oculto ou algo muito grave. Por exemplo,
No Brasil, porém, Dr. Nelson, parece não servir para nada o testamento. Aí ele respondeu aqui. Testamentos têm validade dentro daquilo que cabe a quem o faz. Eu já comecei a me atrapalhar só na primeira frase. Ele não pode dispor da parte que é assegurada à outra parte, de acordo com a legislação vigente. Vale ressaltar que estamos falando de um testamento feito em 2011, quando o casal passava por uma crise de relacionamento. Isso já foi mostrado com o prontuário médico da Rose em razão de sua internação no Hospital Albert Einstein com um quadro depressivo grave. Chegou a Isabelita. O acordo, eu perguntei de novo, outra coisa. O acordo vem aqui, entre o Gugu e a Rose não era que o direito chama de um contrato jurídico perfeito? Então, vamos lá, fiquei desatento. O acordo assinado entre Gugu e a Rose não era aquilo que o direito chama de um contrato jurídico perfeito? Então, como ela pode querer mudar algo que estava ciente? Afinal, ela nunca estaria desamparada. Aí, olha o que ele me responde aqui. Não se pode falar que se trata de um contrato jurídico perfeito ou sequer aceitável, por ter sido assinado quando Rose não apresentava condições para assinar ou celebrar qualquer ato jurídico, devido ao seu quadro clínico e por estar sob efeito de medicação. Ela não estava no controle de suas funções, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da casa e dos filhos na conta do irmão dela, porque sabia que Rose estava à base de remédio. E quanto ao nunca estaria desamparada, os fatos após a morte de Gugu revelam exatamente o contrário. Não havia nenhuma provisão, acredito, destinada ao sustento dela. Gente, essa depressão dela acontece em 2011, depois da carta que ela manda para ele, né? Vamos lá. Outra pergunta para ele. Todos sabíamos da orientação sexual do Gugu. Muitos jornalistas como eu nunca publicamos nada por respeito. E porque esse assunto não é da minha conta e da conta de nenhum jornalista e de ninguém. Era sabido que ele e Rose não seriam marido e mulher. Ele apenas não queria que os filhos fossem filhos de uma mãe de aluguel. Por isso que apresentava ela na sociedade. Dito isso, não é estranho a Rose querer agora uma união estável com quem ela definitivamente nunca teve uma relação próxima. Gugu era bem sexual. Gugu era bem convicto nisso, na questão sexual, só não admitia publicamente. Que é o que ela fala na carta, né, inclusive. Que ele falou que ele não gostava de mulheres desde os 14 anos. Não era 14, desde a adolescência. Daí o Dr. Williams responde aqui, pois é, pelos depoimentos que temos, talvez ele fosse bissexual, porém parece que perderam respeito depois da morte do apresentador. A vida íntima, a vítima também, tem sido exposta frequentemente, o que ele não queria e não fez quando vivo. Vale reafirmar que não se trata de uma questão de sexualidade, mas de uma questão de direito. Rose Miriam tem direito a ver reconhecida que vivia em união estável, porque mantinha uma relação pública notória, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família com Gugu. Ao se trazer à tona a vida íntima do apresentador, que desconheço, muitos querem desqualificá-la como legítima herdeira e passar por cima das leis e da justiça. Terminando aqui, tá? Com a morte de Gugu, perguntei, né? Desabou a qualidade de vida da família de Rose. E é por isso, segundo apurei, que eles parecem estar muito mais interessados na herança do Gugu do que a própria Rose. Isso não atrapalha o senhor também? Ele falou, não, a família de Rose não tem nenhuma influência no processo e sobre as decisões dela. Essa é uma iniciativa da Rose porque ela acredita na justiça e porque sabe que a lei e o direito estão com ela. Rose não quer ver o passado dela ao lado do Gugu ser apagado da história, como se ela não fosse nada. Ela tem total direito a essa memória e à parte que reivindica. E se pode e quer, é louvável que ela ajude a mãe e os irmãos dela. Tá aí, Dr. Nelson Williams, a versão dele aqui, as respostas dele para a matéria que eu publiquei ainda hoje, de que tem parentes dela influenciando
ela e que querem mais a herança do Gugu do que até ela própria. É isso, gente. Aqui a gente trabalha de segunda a segunda, sem hora extra, mas com o maior prazer, porque é um prazer fazer jornalismo independente para vocês. Então, se quiser colaborar com o canal, não tem QR Code, não tem Pix aí na frente, então você só se inscreve no canal, já ajuda bastante, tá bom? Beijo, crianças. Vou dar comida para Isabelita agora. Tá se roçando aqui. Tchau, queridos.